Enquanto a luta de Ryusei e Galliard acontecia, Ryusei sentia uma presença avassaladora sendo emanada atrás de Otton. Ele pontuava que Otton era um monstro diante de todos ali presentes, mas existia algo ainda maior, e isso era a aura de Kishi Miyazawa. Ryusei percebia que Kibo direcionava sua aura para ele e fazia Otton sequer perceber sua presença logo atrás. Mas quando Kibo sorriu e quis mostrar sua presença, Otton percebeu na hora, mas ao olhar para trás não tinha nada. Só restava uma energia residual no local. O vídeo de hoje começa com Otton correndo atrás de Kibo pelo corredor. Ele chamava por seu filho dizendo: "Kishi, você acha que pode fugir de mim? Apareça!" Otton seguia a energia das pegadas de Kibo até que parava ao chegar de frente com uma parede de concreto. Ele respirava fundo, percebia uma energia ao fundo e aguardava, até que tocava o punho na parede e dizia: "Kishi, eu sei que você está do outro lado desta parede. Mostre-me seu rosto. Ou será que existe algum motivo para você se recusar a ficar diante de mim? Sua consciência está pesada ou algo assim, Kishi?" Nenhuma resposta chegava, então Otton dava um soco fraco na parede e dizia: "Responda-me, Kishi. Há inúmeras coisas que eu gostaria de te perguntar. Por que você fechou o Nadashin Kamikage?" Otton entrava com uma direita um pouco mais forte e afundava a parede. Em seguida continuava dizendo, enquanto ia afundando a parede com seus golpes: "Por que você ensinou técnicas de assassinato para alguém como Himeji? Você sabe que ele tinha problemas. E mais uma pergunta que você precisa responder. É verdade o boato que você matou o Kiryu? Vamos, apareça e me responda, Kishi." Otton dava um soco que entrava no concreto e o buraco era feito. Do outro lado, mostrando seu rosto, Kibo finalmente respondia: "Quanto tempo, Otton?" Otton regalava seus olhos ao ver seu filho e questionava: Kishi, você matou o Kiryu?" Kibo não respondia nada e Otton dizia com o punho sangrando: "Responda-me, você matou o Kiryu? Sim ou não?" Kibo respondia: "Você conhecia ele, Otton. Se decidir lutar contra o dragão, a luta não terminará até que você realmente o mate. É verdade que lutei contra o Kiryu. Não me lembro bem por qual motivo começamos, porém, sempre tive pavio curto e ele também, certo? A luta começou do nada, mas para ser sincero, eu sempre desejei esse momento do fundo do meu coração desde que eu vi a luta de vocês dois. Para mim, Kiryu sempre foi uma barreira que eu precisava superar. Sem derrotar o dragão, eu nunca teria me tornado um homem de verdade. Você entende isso, não é, Otton? Se você lutar contra o Kiryu, não pode fazer isso de forma superficial. Será uma batalha de vida ou morte." Otton absorvia aquelas palavras e Kibo dizia dando um soco na parede: "Eu sobrevivi. Ainda estou aqui para contar história." Otton arregalava os olhos, pois via o impacto em a região acertada. Em seguida, um trincado aparecia e uma explosão grande emanava pela parede, e começava a despedaçar com aquele único soco. O concreto ia abrindo caminho para que aos poucos Otton pudesse ver seu filho completamente, e ele dizia: "Kishi, você mudou." Nos era mostrado Kibo cabeludo e ele questionava: "Mudei? Eu diria que evoluí." Otton questionava: "Você evoluiu? Eu diria que você se deteriorou como ser humano. Só pela sua expressão facial, já me diz que você se transformou num vilão reprovável." Kibo sorria e dizia: "A busca pelo poder não tem nada a ver com o bem ou com o mal. Quando se luta, pessoas podem morrer. Acontece. Não há motivo para lamentar. É nisso que estou acreditando agora. Também não me importo com a pena de morte, nem da justiça, nem de oponentes. Quando chegar a hora de me matar, se conseguirem, que matem." Otton absorvia aquelas palavras e questionava: "Kishi, você está falando sério mesmo?" Kibo respondia: "Bem, esse é o jeito de viver do novo Kishi Miyazawa, sabe? Não me incomoda se você considera isso maldade ou não. Afinal, eu nunca conseguiria fingir ser sempre o bonzinho da história como você, Otton." Otton chamava pelo nome de seu filho e golpeava com sua direita. Quando Kibo iria ser acertado a poucos milímetros, ele simplesmente desviava numa velocidade absurda e entrava com um direto no corpo de Otton. O impacto ecoava forte. Otton quase vomitava ao ser acertado e era jogado para longe. Porém, ele não caía, recuava se arrastando e Kibo se virava. Em seguida dizia: "Posso ter matado o dragão, mas também foi eu quem trouxe ele de volta à vida." Otton questionava: O quê? Mas como assim?" Otton massageava o corpo, via seu filho partindo e dizia: Espere, Kishi." A cena cortava para o camarim de Ryusei agora, onde Yuki dizia animada: "Mas isso foi perfeito! Você nocauteou o famoso Galliard, aquele que derrotou o lendário Kishi Miyazawa. E fora o seu ombro deslocado, você saiu dessa luta apenas com ferimentos leves, não é incrível?" Com uma bolsa de gelo na cara, Ryusei respondia: "Ferimentos leves? Que nada, eu tô quebrado agora. Mal consigo andar."
Foi uma experiência realmente estranha. Eu consegui prever os movimentos do Galliard mesmo estando com os olhos vendados. E o que dizia: parece que você é um idiota por ter realmente conseguido um poder de última hora, hein? Quando sua vida estava em risco, você foi capaz de ir além dos seus limites. Yusei respondia: não acho que foi assim que aconteceu. No fim, minha cabeça estava completamente lúcida. Quando o alarme me avisando da aproximação do inimigo disparou, eu soube imediatamente como reagir. Mas eu não entendo, da onde veio esse alarme? Alguém apitou pra mim? Nessa hora, Otton vinha dizendo: essa habilidade pode vir do seu DNA. Yusei e Yuki se surpreendiam, viam Otton bem suado e massageando o corpo, e ele continuava dizendo: Kiryu costumava praticar técnicas de golpes e agarramentos com os olhos vendados. Com todos os seus sentidos aguçados, ele conseguia reagir a qualquer tipo de reação dos inimigos, mesmo sem enxergar. Kiryu sempre foi egoísta e arrogante, mas também era extremamente dedicado em sua busca pela perfeição nas artes marciais. Yusei via o seu treinador machucado e questionava: Sr. Seiko, o que aconteceu? Otton respondia: Kishi aconteceu. Ele me acertou com um golpe perfeito no diafragma. Me pergunto por que Kishi apareceu aqui. Yusei arregalava os olhos e pensava: Kishi está aqui? Ele se levantava e questionava: então o senhor foi derrotado pelo Kishi Miyazawa, é isso? Otton dizia: até respirar dói. Yusei saía correndo e Yuki questionava: Yusei, mas pra onde você vai? Yusei respondia: vou procurar o Kishi Miyazawa. Yuki dizia: mas você acabou de dizer que não conseguia nem dar um passo. A cena cortava para Kibo, chegando no quarto onde Galliard estava numa cama, e ele dizia: Galliard, você é meu amigo. Quando perdeu a visão, deveria ter parado de lutar, voltado para sua esposa e filhos e vivido uma vida pacífica. Galliard mantinha-se calado, e Kibo notava o clima estranho, até que Galliard finalmente dizia: você é um desgraçado. Eu estive nesse evento várias vezes e você não apareceu. Ficou esperando me ver nessa situação o tempo todo. Ignorou minhas vitórias, mas aparece para minha derrota. Você é o principal promotor por trás desse negócio da luta das trevas. Kibo absorvia aquilo, sorria e em seguida dizia: sim, você tem razão. Privado da sua visão, o único torneio em que você poderia participar era da Luta das Trevas. E eu esperei pacientemente que você aparecesse aqui e ficasse nessa situação. Galliard arregalava os olhos e Kibo dizia enquanto aproximava sua mão: para que eu possa finalmente acabar com você de uma vez por todas. Galliard se surpreendia, até que Kibo agarrava o rosto do mesmo, o som de grito ecoava pelo prédio a ponto de assustar os corvos lá fora e íamos para Ryusei, que corria pensando: que grito foi esse? Bom, naquela hora, aquele era realmente o Kishi Miyazawa. Ele estava aqui. No instante em que percebi a presença dele, todos os meus sentidos se aguçaram. E eu não conseguia vê-lo naquele momento, mas a sensação era de que ele havia aparecido bem diante dos meus olhos. Eu quero conhecê-lo. Ou melhor, eu quero lutar contra Kishi Miyazawa. Só que de repente, galera, enquanto corria pelo corredor, Ryusei recebia um soco no meio da cara. Num instante, sua consciência escurecia, e após alguns segundos ele começava a voltar enquanto pensava: Mas o que acabou de acontecer? Nos era mostrado Kibo diante de Ryusei, que estava desmaiado, mas enquanto tentava voltar, sua consciência divagava. Não é que eu me recusasse a ser adulto, mas nunca encontrei um propósito real na vida. Seja dinheiro ou mulheres, nada disso me atraía. Foi nessa época que fui apresentado à arte marcial do estilo Nadashinkage. E finalmente encontrei o meu próprio caminho a seguir. Fiquei surpreso com o quanto eu desejava me tornar forte. Quando a consciência de Ryusei voltava, Kibo dizia: se você ficar arrogante só porque derrotou o Galliard, com certeza vai se machucar feio, Sr. Shin. Ryusei pensava: é verdade. Quem reina absoluto no topo da lista dos mais fortes é este homem. Kibo saía andando e dizia: hoje de fato é um péssimo dia. Afinal eu estou de muito mau humor. Ryusei pedia para Kibo esperar enquanto se erguia e o atual chefe do Nadashinkage olhava para trás. Em seguida questionava: hã? Então você é durão, pirralho? Ryusei respondia: Eu sou um dragão, um filho de Kiryu. Eu sou Ryusei. Kibo encarava por alguns segundos e questionava: bem, mas e daí? Achou que eu ficaria surpreso ao saber que você é um dos filhos do Kiryu? Ryusei respondia: Eu vim aqui pra lutar contra você. Kibo questionava: lutar contra mim? É como se uma criança da liga infantil de repente quisesse jogar na liga principal. Não seja tão convencido, pirralho. Kibo erguia o dedo e tocava no filtro entre o lábio e o nariz. O ponto era pressionado e Kibo dizia sorrindo:
São frequentemente chamados de pontos sensíveis, e muitos deles se concentram no rosto. Entre esses, este ponto de pressão em particular fica na ponta do nervo sensorial, que é um dos pontos mais vulneráveis. Pressioná-lo com força comprime o nervo e causa uma dor que chega a fazer os olhos lacrimejarem. Yusei pensava, meu corpo não consegue se mover. Kibo continuava dizendo, e pressionando ainda mais forte, faz as coisas ficarem ainda mais interessantes. Sabe, você é um rapaz muito bonito. As garotas provavelmente são loucas por você. Acredito que nunca teve complexo de inferioridade antes, certo? Tremendo, chorando e com as veias saltadas, Yusei pensava, meu rosto vai se partir ao meio. Yusei tentava gritar e não conseguia, mas pensava, minha cabeça tá explodindo. Ela vai explodir! Um grito ecoava pelo prédio mais uma vez, mas quando Yusei percebia, Kibo diminuía a pressão imposta e dizia, viu? O que você precisa é de uma boa dose de medo e humilhação. Mostre um pouco de humildade e isso pode ajudar você no seu crescimento. Yusei fechava o punho e pensava enquanto chorava. Não zomba de mim. Yusei afastava a mão de Kibo e dizia carregando sua esquerda. Não zomba de mim. Kibo via o soco chegando, mas quando iria acertar, ele deixava uma imagem residual e batia com o dedo num ponto de pressão no corpo que ressoava para as costas. A região era levemente afundada, mas era o suficiente para Yusei chorar ainda mais e vomitar. O ponto de pressão fazia ele perder as forças e Kibo dizia, inserção concluída. Superar o medo e a humilhação é a única maneira de se fortalecer. Se você realmente quer ser o filho de Kiryu, deve sempre partir para o ataque, custe o que custar. E se não tiver a determinação e coragem para isso, jamais ouse pronunciar o nome do Kiryu novamente. Nos era mostrado urina e também, talvez, fezes na calça de Ryusei. E chorando ele dizia, eu vou te matar, Kishi Miyazawa. A cena cortava para o dia seguinte, onde Ryusei estava sentado num canto do dojo de Oton e ao vê-lo, Yuki se aproximava questionando. Ryusei, tá tudo bem? Como está se sentindo? Você ainda está se preocupando com o fato do Kishi ter te derrotado com apenas um dedo? Enquanto você não podia fazer nada além de deixar lágrimas e xixi correrem pelo seu corpo? Envergonhado, Ryusei dizia, não é isso. Yuki amenizava. Você não precisa se preocupar. Aquele cara é só um monstro maligno, então não é nada demais. Yusei dizia chateado. É que, pensando na minha idade, eu ainda me mijei. Que vergonha. Yuki respirava fundo e dizia. Escuta. O grande Ieyasu Tokugawa uma vez se mijou quando ficou nervoso no campo de batalha. Uma famosa pintura dessa cena foi criada posteriormente como um aviso. Então talvez você devesse colocar sua cueca suja na cabeça e usá-la como adorno para fortalecer seu espírito e ficar ainda mais forte. Não importa se você chorou, se você se mijou. Aconteceu, já era. Yusei questionava. Minha cueca na cabeça? Yusei ficava ainda mais chateado e Oton se aproximava dizendo. Em momentos de verdadeiro terror e medo pela própria vida, não é incomum o corpo urinar. E Ieyasu não se deixou paralisar pelo medo que sentia. Em vez disso, urinou apenas para se livrar da urina. Isso é semelhante a tremer de excitação. Mas não há nada do que se envergonhar. Yusei questionava. Será mesmo? Oton respondia. Se você deixar o medo crescer, ele diminuirá lenta, mas seguramente, o desempenho da sua mente e do seu corpo. Mas você, Ryusei, não deve deixar que esse tipo de sentimento negativo o consuma. Ryusei se levantava e dizia mais animado. Sim, com certeza fui humilhado, mas não tenho medo algum. Mas, Sr. Seiko, o Kishi Miyazawa desapareceu depois disso. Você tem alguma ideia de pra onde que ele foi? E o que adicionava. Falando nisso, Gallade aparentemente também sumiu completamente do mapa, né? Oton dizia. Não há dúvidas de que Kishi está profundamente envolvido neste torneio das trevas. Quando o próximo for realizado, vou garantir que o peguem. Yusei questionava. Pegá-lo? Mas o que o senhor pretende fazer? Oton olhava para o lado e golpeava o saco de pancadas. O impacto forte ecoava. Yuki se surpreendia. Yusei gostava do que ouvia e Oton dizia. Se alguém se desviar do caminho reto, haverá um tempo para a penitência, e nesse tempo, a solução deve ser aplicada, mesmo que isso signifique recorrer à violência. E isso é ainda mais verdadeiro quando se trata de um conflito entre pai e filho. E dessa forma, senhores, com Kibo mostrando estar num patamar completamente diferente, tendo derrotado Kiryu e Oton, de tabela o Ryuseizinho vindo de brinde, o vídeo chega ao fim. Ou melhor, deu a entender que o Kibo derrotaria o Oton sem problemas algum nesse capítulo, e o Kiryu foi confirmado
que foi derrotado por Kishi Miyazawa. A pergunta é, será que ele tá morto ou tá vivo? O que o Kibo disse é que o derrotou sim, mas também o trouxe de volta à vida. Agora vamos ver o que isso significa. Enfim, pessoal, esse foi o capítulo. Se curtiram, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.